A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Que Deus abençoe. Meus amados, eu quero estar trazendo aos irmãos hoje uma questão, né? Talvez perturbe o coração de muita gente. Algumas pessoas, elas não conseguem, às vezes, sentir paz com algumas revelações. E eu quero estar trazendo esse ensinamento para você. O tema da mensagem de hoje é o porquê algumas revelações trazem perturbação. Por que será? Será que essas revelações são de Deus ou não? Antes disso, antes de eu trazer para você aqui um ensinamento dentro das Escrituras, deixa eu passar para você um testemunho. Né? Eu quero estar passando para você um testemunho que aconteceu comigo, com a minha esposa. Chegou uma irmã até minha esposa e disse para ela, chorando muito, ela chorava muito: pastor, eu preciso te entregar algo. Eu preciso te entregar algo. E ela chorava, e ela não conseguia falar, ela não conseguia se expressar. Deu trabalho para a irmã falar, deu trabalho. A minha esposa perguntava: o que é, irmã? O que está acontecendo? E ela chorando. Até que a minha esposa se antecipou e disse: você me viu morta, não foi, irmã? Ela tomou um susto e disse: pastor, como assim? Como a senhora sabe? Aí Deus falou, aliás, a minha esposa falou: Deus já me revelou, Deus já mostrou para mim. Como é que foi a visão que a senhora teve? Ela disse: todas as vezes, as 4 vezes, ela disse, eu já tive revelações iguais a essa que eu tive com a senhora 4 vezes. E as 4 vezes que eu vi uma pessoa com o véu sobre a cabeça, as 4 vezes as 4 pessoas morreram. E eu acabei de ver a senhora com esse véu sobre a cabeça. E tem outra, como minha esposa estava para ganhar o meu segundo filho, que é o Felipe, ela também disse: eu vi seu esposo, eu vi o pastor com o neném no colo, sozinho, a senhora não estava do lado. Amém? A minha esposa falou: pois Deus já me revelou. Deus mostrou eu caindo dentro de um buraco, era como se fosse uma cova. Então, Deus me mostrou o que o inimigo está querendo fazer. Ela olhou assim e disse: pastora, mas das 4 vezes que eu tive essa visão, com essas 4 pessoas que estavam com o véu sobre a cabeça, aconteceram, e agora? Aí foi quando eu entrei no assunto. Eu entrei ali no bate-papo delas e disse: preste atenção, irmã, quem disse para a senhora? Quem te falou que quando Deus revelou para a senhora as 4 primeiras pessoas é porque Ele queria que essas pessoas viessem partir? Quem te falou isso? Quem falou para a senhora isso? Eu falei: Deus está revelando, irmã. Deus mostrou para a senhora porque Ele queria que a senhora orasse, repreendesse. Ele queria que a senhora jogasse por terra, usasse a autoridade que Ele mesmo está te dando para que a senhora repreendesse esse mal. Ela disse: é mesmo, pastor? Eu falei: exatamente. Aquela mulher estava perturbada com aquela revelação. Ela estava perturbada com aquela revelação. Porque ela diz: meu Deus, eu sou uma mulher de Deus, mas eu fico vendo essas coisas. Então, todas as vezes que Deus mostrar alguma coisa de ruim, eu já vou entrar dentro da palavra, eu vou te ensinar. Todas as vezes que Deus mostrar alguma coisa de ruim, ou todas as vezes que Deus mostrar para você alguma maldição, é porque Deus está quebrando. O intuito, o objetivo de Deus é quebrar aquilo ali. É que você ore, repreenda. E eu disse para ela, eu disse para essa irmã, para que a senhora saiba que o que eu estou dizendo é de Deus, essa vez agora, a sua visão não vai acontecer. Ela disse: eu creio, pastor. Eu falei: em nome de Jesus Cristo, as 4 primeiras vezes, Deus não vai te colocar como culpada, porque a senhora estava no tempo da ignorância. Mas agora a senhora já sabe. Todas as vezes que Deus mostrar alguma coisa de ruim, ou uma morte, espírito de morte, algum tipo de maldição, Deus está querendo quebrar este laço.
jogar por terra esse negócio. Falei, a senhora vai ver a minha esposa do meu lado, com o bebê no colo, em nome de Jesus Cristo. E aí, quando a minha esposa voltou, nós oramos, entramos em batalha, repreendemos, lutamos, até que tudo deu certo. A minha esposa ganhou o nenê, fomos até a igreja e apresentamos ali. Quando ela viu a minha esposa do lado, com o bebê no colo, ela disse, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ela entendeu o que eu vou agora te explicar. Meus amados, preste atenção. A Bíblia diz aqui, eu quero ir agora para as Escrituras, preste atenção. A Bíblia diz assim, Amós capítulo de número 3, livro de Amós, capítulo de número 3, versículo de número 7, diz assim, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quero repetir, certamente o Senhor não fará ou não permitirá coisa alguma, sem antes ter dito aos seus servos, os profetas. O que eu entendo, meus amados, é que não é que as pessoas não estão tendo revelações. Às vezes as revelações são de Deus, sim. O erro está na interpretação das visões. O erro está na interpretação. Nós temos que buscar o dom de interpretação de visões. Pastor, isso é um dom? José tinha esse dom. Não é o jeito que eu vejo que eu já tenho que passar, não. Isso não existe. Irmã, Deus me mostrou a senhora atravessando a rua e um carro te atropelando, irmã. Olha, vigia porque a senhora vai morrer. Meu Deus do céu, será que a pessoa não entende? Deus está mostrando, não permitirei coisa alguma sem antes ter revelado aos meus servos, os profetas. Quer dizer, Deus tem um propósito em estar revelando aquilo. Deus tem um propósito. E se é uma coisa ruim, uma maldição, é porque Deus está querendo quebrar aquilo ali. Então o erro está na interpretação dos profetas. Às vezes a pessoa passa do jeito que ela vê, ela não busca a revelação, o propósito daquela visão. É onde a pessoa passa sem ter discernimento nenhum, e aí ela perturba a cabeça das pessoas. Amém? Talvez alguém tenha dito assim, pastor, Deus só mostra coisas ruins para quebrar? Sim. Aí alguém que é conhecedor das Escrituras pode estar dizendo agora, mas pastor, Paulo, foi revelado a Paulo que ele chegaria em Roma e ele seria morto, pastor. Não é uma revelação, uma notícia aparentemente ruim? E esta não foi quebrada não, pastor. Essa daí se cumpriu. Talvez você, que é conhecedor da palavra, esteja indagando isso agora, dizendo, pastor, mas e quando Deus mostrou para Paulo que ele ia morrer? Isso não foi quebrado, aconteceu. Eu quero te ensinar algo agora. Outro dia eu vou estar trazendo uma mensagem que o tema é a diferença entre perseguições e maldições. O que eu quero deixar claro para você, entenda isso. Existe uma grande diferença entre maldições e perseguições por amor do Evangelho. Existe uma diferença muito grande entre estas duas coisas. Amém? Tem gente que está sendo atacado por demônios, mesmo sendo servos de Deus. A Bíblia diz que nós não somos mais malditos. A Bíblia diz que em Gálatas capítulo de número 3, versículos de número 13 e 14, está escrito: nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldito no nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quer dizer, nós não somos malditos. Então as pessoas elas não estão tendo discernimento, não estão conseguindo entender a diferença entre maldição e perseguição. E aí elas não conseguem entender quando é que eu tenho que repreender. Peraí, eu tenho que repreender quando... Meu Deus, quando é que eu tenho que repreender? Você tem que repreender quando for maldição. Agora, quando for perseguição por amor do Evangelho, eu digo para você que na maioria das vezes você pode até orar,
como Jesus orou. Ele disse: Senhor, se podes, se existe possibilidade, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feito conforme a tua vontade, não a minha. Mateus capítulo de número 5 diz assim, versículo do número 10 ao 12, está escrito lá, está escrito assim: exultai e alegrai-vos, porque perseguiram os profetas, houve perseguição aos profetas que foram antes de vós. Jesus estava dizendo para os apóstolos ali: exultai e alegrai-vos. Olha o que Jesus mandou eles se alegrarem nas perseguições. Então, quando for perseguição, Paulo teve uma revelação de que ele ia morrer lá em Roma. Tá, mas isso era maldição? Não. Ele estava sofrendo por amor do Evangelho. Ô irmão, tem gente que está sendo atacado. E a gente, quando eu escuto a história da pessoa, eu vejo. Porque Deus me dá esse discernimento pela palavra. Se a pessoa está sendo atacada por maldição, ou se é uma mera perseguição por amor do Evangelho. Quando for maldição, não aceite. Quebre, jogue por terra. Está entendendo agora porque eu e minha esposa repreendemos e ensinamos aquela mulher das 4 visões que eu contei para você do testemunho? Ela teve 4 vezes a mesma visão, o véu sobre a cabeça, e ela não tinha entendido que Deus estava dando autoridade para ela, para repreender o espírito da morte. Então guarde essa palavra em seus corações, amém? Então, existem 2 tipos de revelações que não serão, provavelmente, notícias ruins, revelações de coisas ruins. Existem 2 tipos de revelações de coisas ruins que provavelmente não deixarão de acontecer. Vão acontecer. Quais são essas, pastor? Primeira, revelações que chegam para crentes ou pessoas que estão em rebeldia. Ah, meu irmão, essa daí não tem para onde correr, não. Se a pessoa estiver em rebeldia, como Israel, por exemplo, quero citar uma das revelações, o cativeiro na Babilônia, 70 anos. A Bíblia diz que houve profecias, Jeremias e outros profetas chegaram e disseram: não adianta, vão ficar em cativeiro, vão ser cativos na Babilônia durante 70 anos. Agora eu te pergunto, por que Deus trouxe essa revelação ruim? E ela aconteceu por causa da rebeldia. Então, todas as vezes que uma revelação vier para alguém, e essa pessoa, estou falando uma revelação de uma coisa ruim, e essa pessoa permanecer na rebeldia, menosprezar a revelação, menosprezar a exortação dada por Deus, você pode ter certeza que essa revelação vai se cumprir. Pastor, então vamos lá. Primeiro tipo de revelação de coisas ruins que podem acontecer são na vida dos crentes ou de pessoas que estão no mundo, que estão em rebeldia. Sim. O primeiro tipo de revelação ruim que pode vir a acontecer, que provavelmente vai acontecer, são na vida das pessoas que são rebeldes, que estão em rebeldia e que não querem obedecerem à voz do Senhor. Qual é o segundo tipo de revelação ruim, pastor? Aparentemente uma notícia ruim e que pode vir a acontecer também. Perseguições por amor do Evangelho. Se você tiver mesmo com afinco na obra, vamos supor que você está mesmo lutando, fazendo a obra, sabe, Deus te manda, você vai para qualquer lugar, você está ali mesmo, disposto, no ide de Jesus. E aí Deus começa a revelar para você, vai passar por uma prisão, vai passar por alguma situação por amor do meu nome. Aí, meu irmão, é uma notícia ruim, mas que provavelmente vai se cumprir. Nós até oramos, pedimos a Deus libertação, aliás, libertação não, né? Mas pedimos a Deus que dê livramento, a palavra certa é essa, livramento. Senhor, dê livramento, ajuda. Nós oramos, a gente pede, mas algumas coisas serão permitidas sim,
por Deus. Por quê? Porque você está na obra, está fazendo a obra. São sofrimentos por amor do Evangelho. Entendeu agora a diferença? Então, todas as vezes que for maldição, pastor, como é que eu sei quando é maldição ou não? Vai para Deuteronômio, capítulo de número 28. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 15, está registrada uma lista do versículo de número 15 até o 68. Está lá registrado detalhe por detalhe do que são maldições. Então tudo aquilo que está registrado ali que é maldição, já foi levado pelo nosso Senhor. Você não pode aceitar na tua vida. O meu primeiro filho, a minha esposa tinha perdido 2 filhos. O terceiro filho, eu fui expulsar um demônio. Ela perdia quando ela tinha 3 meses. Eu ainda estava conhecendo as escrituras ainda. Eu fui expulsar um demônio lá pro lado do Nazaré, para aquelas regiões lá. Quando eu cheguei, meu filho já tinha nascido. O demônio olhou para mim e disse, e aí? Douglas, falou o meu nome e disse, e aí, Douglas? Eu nunca tinha visto aquela mulher. O bebê já nasceu? Ah, irmão, eu voei no pescoço. Você sabe disso aí. Quem me conhece sabe, eu fiquei invocado. Falei, já nasceu, desgraçado. Já nasceu, em nome de Jesus. Porque eu li na palavra de Deus que sobre o aborto. Quando eu li lá nas escrituras que o aborto era maldição, que não era da... Eu falei, meu Deus. Aí nós entramos em batalha. Eu disse, o meu terceiro filho vai nascer. E era tão verdade isso, que o inimigo olhou. Os meus 2 primeiros filhos morreram. Mas o meu terceiro filho, que é o mais velho, o primogênito, o Diogo, nasceu com cordão umbilical no pescoço. Mas nasceu em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu deixei de achar que eram coisas naturais, que era normal. Não, não é normal. Maldição é maldição. Então nós temos que quebrar isso. Então, por que as revelações trazem perturbação? Porque às vezes quem está entregando a revelação não tem esse discernimento, irmão. Não consegue interpretar as visões, não consegue saber. O próprio profeta tem que falar, bom, peraí, isso aqui é uma maldição. Então, irmã, Deus está quebrando na tua vida. Isso. Não, ele não passa. Às vezes o profeta não passa assim. Ele diz, olha, irmã, vai acontecer isso. E é tudo maldição. E ele tinha que ter quebrado. Amém? Então vamos lá. Maldições têm que serem quebradas em nome de Jesus quando forem reveladas. 2 tipos de revelações de coisas ruins que provavelmente vão se cumprir na vida dos rebeldes, quando eles não querem, porque a intenção de Deus é entregar a revelação, não permitirei coisa alguma sem antes ter dito aos meus servos, os profetas. A intenção de Deus é entregar a revelação para ver se a pessoa se converte. Era isso que ele fazia com o povo de Israel. Todas as vezes que Deus trazia uma revelação de repreensão para Israel, a intenção de Deus era que eles se convertessem, entrassem em jejum. Lembra da profecia que foi entregue para Nínive? Jonas estava relutando a ir até lá. A Bíblia diz que Jonas, depois de muita luta, depois de Deus ter permitido ele ser engolido por uma baleia, foi jogado lá, cuspido, lá em Nínive. A Bíblia diz que depois que ele entrega a profecia, o povo de Nínive, todos, do rei até os animais, entraram em um jejum e se converteram dos seus maus caminhos, pediram perdão, e Deus não condenou mais aquela cidade, aquele povo. Então, irmãos, a intenção de Deus ao trazer uma revelação para os rebeldes é para ver se eles se convertem. Mas se não se converter, vai se cumprir. Segundo tipo de revelação, que talvez vá se cumprir também, que Deus vai permitir acontecer coisas ruins, quando forem por amor, revelações de coisas que vão acontecer por amor do Evangelho. Não se esqueça disso, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.
Eu quero só estar trazendo para os irmãos aqui o propósito da profecia. Preste atenção, olha só o propósito de uma profecia. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 3, diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Em uma mesma profecia tem que ter estas três coisas. Se for exortação, tem que ter também edificação e consolação. Se for consolação, tem que ter também a palavra verdadeira da exortação. A palavra exortação aqui no original significa também encorajamento. Amém? E todas elas é para a edificação da igreja. Então, em uma única profecia tem que ter edificação, exortação e consolação. Amém? Não adianta eu trazer uma exortação para alguém e a pessoa acabar de receber a profecia e voltar para casa perturbada. Isso não é de Deus. Amém? Tema da mensagem de hoje, eu termino. O porquê que algumas revelações trazem perturbação. Trazem por conta de falta de conhecimento das Escrituras por parte dos profetas, por não saber interpretar e também por não saber passar as revelações. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, e que você possa estar ligado. Eu estarei fazendo vídeos agora. Estarei fazendo vídeos com vários temas importantes e que vão trazer esclarecimento espiritual para você. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.